Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que... Boa tarde, queridos catequizandos. Sejam todos bem-vindos. Em nossos encontros, vamos aprender de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E você vai poder interagir conosco pelo chat. Mande suas perguntas, suas sugestões e pedidos de oração. Vai ter sempre um catequista para conversar com você nesse horário. Em nossos encontros, vamos ter oração, ensinamentos e alegria de falar de Jesus. Você vai precisar ter sempre em mãos, para os nossos encontros, o livrinho Itinerário 2, caderninho para anotações, uma caneta ou lápis e o principal, a Bíblia Sagrada. Falando em oração, em todos os nossos encontros, devemos começar com oração e pelo sinal da cruz de Cristo. Então, crianças, vamos iniciar o nosso encontro orando, né? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês peguem o livrinho de vocês na página 26, a oração inicial. Senhor, abre os meus braços para acolher quem precisa. Abre minhas mãos para saber repartir. Amém. Conta-se por aí uma história que um padre foi enviado para uma missão junto aos nossos irmãos, os povos indígenas. Ele foi muito bem recebido e acolhido por todos. Naquele dia, houve até festa na aldeia por causa da chegada do padre, com muita música e comida típica da cultura dos povos indígenas. O padre ficou muito feliz pela recepção. Mas tinha um problema. Ele não conseguiu comer as comidas que lhes foram oferecidas, pois eram diferentes daquilo que ele costumava comer no seu dia a dia. O padre estava com muita fome e então lembrou que havia trazido em sua sacola alguns pães. Foi para um lugar retirado da festa, pegou a sacola, os pães e foi logo comendo. De repente, apareceram algumas crianças indígenas e o padre disse: "Vocês querem? É pão." As crianças responderam: "Sim, padre, nós sabemos que é pão, mas quando alguém tem pão aqui na aldeia, reparte com todos os outros e não come sozinho." Aqui na pergunta do livrinho está falando o que a gente achou da história. Eu achei bem legal, viu? Eu achei que ensinou bastante coisa pra gente. Ensinou que a gente tem que sempre dividir as nossas coisas, que ajudar mesmo os outros e dividir tudo que a gente tem. E você, o que achou? Eu também costumo ajudar minha mãe, fico com meu irmãozinho para ela fazer as tarefas e ajudo em casa também, minha família. Esses dias mesmo, bati na porta da nossa casa e pedi comida. Aí minha mãe foi lá, pegou um saco de arroz, um saco de feijão e deu pra pessoa. A pessoa ficou super feliz. E, são poucas coisas que não vão pesar pra gente, mas que para as outras pessoas são uma coisa que elas precisam mesmo, entendeu? Sim. Bom, crianças, vamos agora pegar a leitura da Palavra de Deus, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo de 42 ao 47. Vamos ler. Virtudes dos primeiros cristãos. Perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum.
Vendia as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos então agora, crianças, meditar nessa palavra que nós acabamos de ouvir. O que vocês entenderam que está falando nessa palavra? Na época de Jesus, na época que Jesus andou aqui pelo mundo, as pessoas dividiam tudo. Eles partilhavam tudo que eles tinham. As famílias, o que eles tinham não era só para eles, entenderam? O que o Joãozinho tinha na casa do Joãozinho, ele dividia com o vizinho do lado, que não tinha aquele alimento, aquela roupa. Eles se ajudavam mutuamente. Quando alguém não tinha onde morar, eles vendiam as suas casas para comprar um outro ambiente para aquela pessoa morar, para aquela pessoa conviver. Tudo era repartido. Ninguém passava fome, porque foi assim que Jesus ensinou para eles, dividir tudo em comum. Nada era só para a gente mesmo, sabe? Tudo era dividido. E como Jesus andou aqui na terra e ensinou isso para os seus apóstolos, e assim os seus apóstolos ensinou para as pessoas, era assim que eles faziam. Ninguém era dono de nada. Todo mundo dividia o que tinha para ajudar ao próximo. Isto é, cada um se preocupava com a situação do outro. Hoje, a gente vê muitas pessoas passando fome. Por quê? Porque não tem essa ajuda mútua entre as pessoas. Mas na época, o que Jesus nos ensinou é justamente ao contrário. Nós devemos dividir tudo o que temos. O nosso pão de cada dia, as nossas roupas, os nossos brinquedos, remédio, tudo deve ser dividido para que o outro, para que o próximo, para que o nosso irmão não passe necessidade. Na igreja existe uma hierarquia. Pelo Papa, os arcebispos, os bispos, os padres, diáconos, missionários, religiosos e leigos. Eles se colocaram a serviço da igreja. E pelo batismo, eles são esses seguidores de Jesus Cristo. Então a igreja é a família de Deus. Nós somos esses colaboradores e missionários do Senhor para dar continuidade no Evangelho de Jesus Cristo, que é a Boa Nova. Então, catequizando, vocês são essa família de Deus, constituída de homens, mulheres e crianças, que vão dar continuidade também pelo batismo de vocês, pelo meio da fé e da oração nos diversos setores da sociedade. O que é a igreja? A igreja somos todos nós que cremos que Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente. E como se organiza a igreja? Da mesma forma que em sua casa. Em sua casa, cada membro tem uma função. Tem os que trabalham fora, os que cozinham, os que lavam a louça, a roupa, tem aqueles que estudam. Na igreja também temos aqueles que trabalham. Temos o Papa, temos os bispos, os padres, os diáconos, os religiosos, os catequistas e os demais leigos. E você faz parte dessa família de Cristo também. Cristo é a cabeça e nós somos os membros deste corpo, que leva a mensagem que Cristo nos passou. Nos tornamos filhos de Deus a partir do batismo e somos já convidados a levar essa mensagem de amor, dos ensinamentos de Jesus. Então, nós temos dois caminhos para seguir, crianças. Seguir o caminho com Deus, que é amor e sermos felizes, ou seguirmos o caminho sem Deus,
e provavelmente não seremos felizes. Como vimos na leitura, os apóstolos, eles partilhavam tudo com muita alegria e generosidade. Todos eram generosos e partilhavam conforme a necessidade de cada família. Assim também, nós que decidimos seguir o caminho com Deus, que Deus é amor, também temos que nos preocupar com o próximo. Não só com o próximo, que é a nossa família, mas com as outras pessoas. Não podemos ser egoísta, pensar apenas primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e o que sobrar ainda é meu. Não podemos pensar assim. Precisamos pensar e ser generosos, porque Deus é amor. Então podemos escolher ser de Deus e fazer parte dessa grande família de Deus. E você, criança, também faz parte dessa família. Neste altar, Senhor, te ofereço minha vida e o que sou. Neste altar, Senhor, te ofereço minha vida e o que sou. Sou tão pequeno, nada tenho pra te dar, mas tenho meu coração e a ti vou entregar. Mas tenho meu coração e a ti vou entregar. Neste altar, Senhor, te ofereço minha vida e o que sou. Neste altar, Senhor, te ofereço minha vida e o que sou. O pão e o vinho sob este altar são fruto do nosso trabalho e a ti vamos ofertar. É fruto do nosso trabalho e a ti vamos ofertar. Neste altar, Senhor, te ofereço a minha vida e o que sou. Neste altar, Senhor, te ofereço a minha vida e o que sou. A minha família eu entrego a ti, Senhor. Que ela seja transformada em um ninho de amor. Que ela seja transformada em um ninho de amor. Neste altar, Senhor, te ofereço a minha vida e o que sou. Neste altar, Senhor, te ofereço a minha vida e o que sou. Para ser feliz, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria